Em Lucas 5, ele diz no verso 35, que enquanto o noivo estivesse presente, os convidados para o casamento não iam jejuar. Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele falava de si. Ele diz, mas quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. Quando Jesus finalizou seu tempo do jejum, a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante toda a sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno, e diz, esse é o tempo do jejum. Evidente que o jejum é parte da vida cristã. Mas a pergunta é, por que o jejum é importante? E aí eu acredito que nós temos um gancho na própria palavra de Jesus. Quando no final do jejum ele cita exatamente Deuteronômio 8, 2 e 3, na resposta que ele dá para Satanás. Quando ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade ele está citando essa porção de Deuteronômio 8. Me permita ler o verso 2 e o 3 de Deuteronômio 8. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Se puder, repita comigo, humilhou. Ele os deixou passar fome. Se puder, repita comigo, passar fome. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem. Repita comigo, para que vocês compreendessem. Que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então preste atenção. Deus, por meio de Moisés, está dizendo, ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Aí ele entrega o maná. A frase, para que, é um indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem que nem só de pão natural o homem vai viver, mas de tudo o que procede da boca de Deus. A interpretação, a aplicação prática é feita por Jesus, dizendo de toda a palavra. Deuteronômio só diz o que procede da boca de Deus. Quando você olha para isso, qual a orientação, qual a instrução que Nosso Senhor está nos dando? Ele está dizendo que existe um elemento didático, pedagógico, de ensino na abstinência. Interessante que no Antigo Testamento o verbo jejuar ele não aparece tanto. Por exemplo, no dia da expiação, Yom Kippur, você tinha o dia anual de um jejum compulsório. Todo mundo era obrigado a jejuar. Mas quando você lê lá Levítico 16, você vai ver Deus dizendo o seguinte, quem não afligir ou humilhar sua alma, dependendo da versão, vai estar afligir ou humilhar, será eliminado do meio do povo. Será que humilhar ou afligir a alma era só um sentimento? Evidente que não. Se fosse um sentimento, como é que avalia quem vai ser eliminado e quem não? É no livro do profeta Jeremias e depois no livro de Atos, que há uma referência nesses dois lugares ao dia da expiação, sendo chamado de o dia do jejum. Porque esse era um dia onde todo mundo jejuava. Mas a expressão humilhar ou afligir-se, ela é usada em relação ao jejum. Aqui o texto está dizendo, ele humilhou vocês. Não estamos falando ainda de jejum, mas estamos falando de humilhação. Ele os deixou passar fome. Aqui você pode dizer que funciona também no jejum. Abstinência de alimento. Para quê? Para que vocês pudessem compreender algo. Existe uma capacidade de percepção quando eu e você pausamos alguns níveis de deleites, ainda que lícitos, como a comida, e entramos num modo de não permitir que a nossa alma se alegre com algumas questões naturais. Por que a Bíblia chama o jejum de afligir a alma? Porque, gente, não é só o corpo. A gente descobre a alegria que é comer quando para de comer. A turma fala assim, pastor, é normal a gente ficar meio deprimido? Eu digo que seria normal se você não tivesse, pelo menos no começo. Vai chegar o momento da euforia do jejum, mas não é no começo. Normalmente, a gente descobre, e é por isso que a maioria de nós não gosta de comer sozinho, que comer não tem a ver só com ato de alimentar, mas de socializar. E quando você entra em jejuns prolongados, e não vai para a mesa, nem que for para conversar, você vai perceber a falta que isso faz. Agora, qual é a didática por trás disso?
Eu acredito que é isso que nós precisamos entender. A maioria dos crentes não jejum. Dos grupos que mais jejuam, você pode botar no meio aí os carismáticos e pentecostais. No meio pentecostal, principalmente, o jejum ganhou uma conotação de mérito. Tem que pagar o preço, tem que sacrificar, quase como se fosse merecer. Isso é contraditório à doutrina bíblica. E não estou dizendo que a gente não deva jejuar, mas não tem a ver com mérito. Então, qual é o poder do jejum ou das outras abstinências? O que a palavra jejum, usada por Jesus, apontada, registrada nos evangelhos, no original grego em que foi escrito, o koineu grego antigo, é a palavra nestil. Nestil é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, e estil, que é comer. Então, jejuar significa não comer. Só que a palavra jejum, ela virou sinônimo de outras formas de abstinência na maioria das línguas. Então, às vezes você está lendo uma matéria esportiva no jornal e o camarada comenta que determinado time está em jejum de títulos. O meu ficou uma década, até pouco tempo atrás. Ou você lê que determinado atacante está em jejum de gols, porque virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. E aí a coisa mais normal é você ouvir os crentes falando, estou em jejum de rede social. E não está errado. A Bíblia fala de outras formas de abstinência, mas o que eu acredito é que elas devam ser complementares e não substitutas do jejum básico e fundamental de alimento. Mas em Números 30, na lei dos votos, a Bíblia fala quando alguém fizesse algum voto a Deus com o qual quisesse afligir sua alma. Ou seja, normalmente alguém abria mão de algo importante para ele, apenas para ferir a realização, o sentimento de prazer que ele tinha com aquilo, para abrir um outro espaço, para se deleitar em Deus e não deixar que aquilo concorresse com Deus. Aliás, até algumas décadas atrás, isso era comum no meio evangélico. Você encontrar crentes que diziam, faz tantos anos, não bebo café, estou de voto. E essa prática tem se perdido. Deus nunca obrigou ninguém a fazer o voto, mas ao criar uma lei que regulamentava os votos, Ele está dizendo, eu espero que em algum momento você faça isso porque queira. Eu quero que você queira, sem te obrigar. Então, ao regulamentar, ele está dizendo, gente, é algo a ser considerado. Quem está entendendo? O jejum tem a ver com humilhação. Em Daniel 10:12, a Bíblia diz que Daniel dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Quando está falando do período de jejum. E tem a ver com fome. Então, apesar do texto de Deuteronômio não falar especificamente sobre jejum, mas Jesus aplicá-lo no contexto do jejum, e o que está lá como efeito didático, humilhação e fome, também está relacionado no jejum, e faz entender que o jejum tem uma didática. Ele nos leva a um poder de compreensão da importância do alimento espiritual, como normalmente nós não teríamos quando estamos entretidos só com as festas.